7 da manhã em Cabo Verde. Vamos agora para o primeiro jornal, como sempre, na abertura com os títulos. Conselho de Administração da TACV e Sindicato dos Pilotos criam 3 comissões para tentar convergência em várias reivindicações como forma de suster a greve a partir de 25 próximo. A proposta de PCFR dos técnicos auxiliares de saúde está a ser analisada pelo Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Pública, que deve enviar um parecer ao Ministério da Saúde. O primeiro Centro de Cuidados Paliativos de Cabo Verde tem como nome de batismo Nossa Senhora da Encarnação e fica na Ilha do Fogo. Inauguração prevista para domingo que vem, uma iniciativa da Fundação Padre Otávio Fazano. A operacionalização da Soprodese, Sociedade Promotora de Desenvolvimento Socioeconómico a nível local, é um dos itens que integram o plano de atividades de 4 eixos que o presidente da ANMCV leva ao Conselho Geral, que se reúne hoje pela primeira vez em Ponta de Sol. Os instrumentos de gestão da Associação Intermunicipal de Santo Antão estão aprovados e por unanimidade. Na primeira reunião realizada ontem, um orçamento de quase 50 mil contos, um aumento de 31%. A Universidade de Cabo Verde antecipa o Dia Mundial das Telecomunicações e da Sociedade de Informação, que é celebrado amanhã. Promove um workshop em parceria com o NOSI sobre a igualdade de género na transformação digital. Sondagens em Portugal dão vitória com maioria relativa à Aliança Democrática, mas há outras leituras que dizem que o Partido Socialista com a esquerda pode também formar governo com maioria relativa. Estes e outros assuntos em desenvolvimento no primeiro jornal, com a edição e apresentação do Júlio Vera Cruz Martins. O Márcio Fernandes cuida da parte técnica na praia. Bom dia. Votos renovados de bom dia e gratos pela preferência que nos dá. As negociações diretas entre a Ucrânia e a Rússia estão a decorrer desde as 5h30 de Cabo Verde, 9h30 em Istambul, mas antes a Rússia teve encontros com a União, com países europeus. O secretário de Estado norte-americano já se encontra na Turquia e deve reunir-se com as duas partes. No entanto, a Rússia e ucranianos confirmam ataques mútuos de madrugada. As defesas aéreas ucranianas dizem ter abatido 73 drones de ataque Shahed lançados pela Rússia na noite de quinta-feira. Os russos também dizem ter abatido 64 drones. O Conselho de Administração da TACV deve apresentar até 21 de maio todas as garantias para a resolução das principais reivindicações dos pilotos e que determinam a greve de 5 dias a partir de 25 próximo. A informação é certificada pelo presidente do Sindicato Nacional dos Pilotos da Aviação Civil, depois de 5 horas de negociações em sede da Direção-Geral de Trabalho. Nós determinamos um prazo para a resolução de 50% do acordo de empresa, demonstramos abertura em negociar neste formato, tendo em conta que é um documento, é um instrumento jurídico que regula toda a relação laboral entre a classe dos pilotos e a direção da empresa. As consultas médicas ficaram acordadas a apresentação do contrato no dia 21 e sobre a cobertura de seguro há alguns esclarecimentos a fazer por parte do Conselho de Administração. Além disso, a TACV deve exibir também até quarta-feira um contrato com a Escola de Hotelaria e Turismo para o fornecimento de refeições aos pilotos. Edmilson Aguiar esclarece que há abertura para o levantamento do pré-aviso de greve, só depende da demonstração da TACV. Da nossa parte, agimos sempre de boa fé. Aliás, convém reiterarmos que não estamos a exigir nada além do que já está consagrado na lei. Continuamos confiantes de que com responsabilidade e boa fé será possível chegar a uma solução.
O presidente do Conselho de Administração da TACV reconhece que os prazos são curtos, mas garante que a empresa vai resolver a maior parte. Mas como há boa vontade e boa fé nas negociações, nós estamos convencidos que vamos chegar a um entendimento final que não vai resultar em greve. Eu creio que estamos no bom caminho e creio que chegaremos a um entendimento. A parte mais difícil parece ser o acordo de empresa, a questão dos salários. Sim, o acordo de empresa é um documento de enquadramento de tudo o resto. Estabelecemos marcos para serem concretizados, por exemplo, até o dia 21, para estar, primeiro para apresentarmos propostas para 51% das partes e depois, mais para frente, veremos. Pedro Barros confirma que as soluções vão ser encontradas por comissões paritárias que, pela certa, são obrigadas a trabalhar todo o fim de semana. Nós constituímos 2 ou 3 comissões. Uma comissão para o catering e a comissão para ver se melhoramos o catering, porque, na verdade, não há catering na praia para satisfazer aquilo que são as exigências. Então temos que encontrar um meio termo. Constitui-se uma outra comissão para discutir o acordo de empresa. O acordo de empresa terá que ser discutido e depois terá que ser levado à Assembleia Geral para que o acionista decida se concorda ou não com a proposta e constituímos também uma outra equipa para fazer outro tipo de enquadramento de outras atividades, de outras reivindicações que têm a ver com a atividade profissional dos pilotos. Há um único ponto de divergência e que, por agora, sem entendimento, contratações à margem dos regulamentos, como especifica Edmilson Aguiar. Decisões técnicas e administrativas que afetam diretamente a classe dos pilotos, sendo que neste momento existe uma pretensão da parte do Conselho de Administração de fazer contratações sem respeitar o regulamento de admissão da empresa, que estabelece os requisitos, e também não foi acautelado o parecer prévio do sindicato, conforme legalmente previsto. Esta é das questões, avisa Pedro Barros, que só dependem da decisão política do acionista, neste caso o Estado. E nesse sentido, aí podemos apenas tomar nota e comunicar ao acionista de que a classe dos pilotos levantar essa questão, mas nada mais podemos fazer do que comunicar o que é que foi ali dito. Relativamente a essas questões, portanto, não há muito a dizer. A greve dos pilotos de 22 a 29 de maio está de pé e o levantamento do pré-aviso depende dos entendimentos em sede das comissões paritárias ora constituídas. A proposta do PCFR dos técnicos auxiliares de saúde está a ser analisada pelo Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Pública, que deve enviar um parecer ao Ministério da Saúde. Depois de um encontro com os técnicos auxiliares realizado ontem à tarde, o secretário nacional do SINTAP elenca o que considera disfunções que rompem o acordo. O PCFR é um PCFR de uma carreira especial e nesta versão nós não vimos nada referente à especialidade. É claro que entendemos que deverá ser algum, digamos, equívoco, mas também há outros aspectos como em termos de enquadramento salarial. Nós temos 2 níveis de enquadramento. Nós acordamos para os auxiliares que têm 12º ano de formação profissional e para outros que há muito tempo estão a trabalhar e que não têm nenhuma formação profissional e que não têm o 12º ano. Esses profissionais vão desempenhar a mesma função. É claro que nós temos de valorizar a formação, mas isso deve constar do PCFR em termos de diferença salarial. Então não houve menção em relação aos trabalhadores que não têm formação, são quadros do Ministério da Saúde, não têm uma formação específica, digamos assim, mas têm uma larga experiência. Luís Lima está, no entanto, convencido que é uma anomalia que provavelmente se deve à troca da consultoria e que é facilmente ultrapassável. Mas a grande preocupação dos técnicos auxiliares de saúde são os vínculos precários que ainda persistem. E que é preciso regularizar isso imediatamente para que essas pessoas fiquem devidamente enquadradas dentro do PCFR dessa nova carreira, uma carreira especial. São muitos?
em situação irregular? Com certeza, porque neste nível profissional, os contratos feitos há longos anos não, portanto, cumpriram com o estipulado na lei, que é passar por um concurso, né? Muitas vezes são contratos de prestação de serviço, são contratos a termo, certo, às vezes incerto, mas de todo modo, se vão passar para um contrato por tempo indeterminado, eu acho que todos deverão estar incluídos desde que haja a regularização da precariedade. O PCFR dos técnicos auxiliares de saúde é o último da leva e, como os demais, implica novos salários com efeitos retroativos a 1 de março. Mas ainda falta-nos o PCFR do Instituto Nacional de Saúde Pública, né, o INSP. Já estamos, digamos, na altura de ver a proposta. E aí sim estamos com um atraso em relação aos compromissos que nós assinamos. Luís Lima alerta que falta aprovar e publicar a tabela única de remunerações, mas também o manual de funções. O secretário nacional do SINTAP reivindica que deve ser acelerada a constituição da comissão mista para inventariar todos os pendentes no Ministério da Saúde. Luís Lima assegura que os representantes da administração pública e do sindicato estão já nomeados, mas faltam os da saúde. O primeiro centro de cuidados paliativos de Cabo Verde tem como nome de batismo Nossa Senhora da Encarnação e fica na Ilha do Fogo, com a inauguração prevista para domingo que vem. Iniciativa da Fundação Padre Otávio Fazano, o centro, construído de raiz, vai ser doado ao Estado para servir a região sanitária Fogo e Brava. O padre Gilson Fred, que preside a Fundação, dá conta a Ilson Martins que o centro dispõe de 6 salas equipadas com leitos e estrutura médica. O Centro de Cuidados Paliativos Nossa Senhora da Encarnação, na Ilha do Fogo, da Fundação Padre Otávio Fazano, nasceu da ideia do próprio padre que dá nome à Fundação. Frei Gilson Fred, presidente da Fundação, adianta que foi adotado o modelo europeu com o mais alto padrão de conforto, segurança e envolvimento dos familiares. Tem 6 quartos com casa de banho, quartos amplos com equipamentos, camas e outros muito adaptáveis. Depois tem sala de estar comum, tem uma capela, naturalmente. Tem também uma morgue com capacidade para os 2 corpos, tem uma varanda belíssima com vista para Brava, para o Oceano Atlântico, tem uma farmácia, naturalmente, sala de cura, sala para os médicos e técnicos. O Centro de Cuidados Paliativos Nossa Senhora da Encarnação visa proporcionar maior dignidade às pessoas que entram na fase terminal da vida. Em que já não há cura para o mal que sofrem, mas há tratamentos, há formas de atenuar a dor e morrer com dignidade. Esta experiência não existe aqui em Cabo Verde, é nova, levou algum tempo, também porque entretanto veio a pandemia, começou antes, mas entrou a pandemia, mesmo os apoios diminuíram, mas graças a Deus o centro está pronto a entrar em funcionamento a qualquer momento. Frei Gilson Fred afirma que o centro será doado ao Estado de Cabo Verde, por isso ainda não se sabe quando iniciará o seu funcionamento. A partir da sua inauguração estará nas mãos do governo, cumprindo as partes burocráticas naturalmente, para quando quiser e puder entrar em funcionamento. Eu não posso precisar porque, como já disse, fica totalmente a critério do Ministério da Saúde, do Governo de Cabo Verde. Eles é que sabem quando é que põem aquilo a funcionar, em que condições, com que profissionais. Nós apenas pedimos que não se esqueçam da parte espiritual, porque o homem nasce e morre com esta dimensão também e gostaríamos de poder contribuir nesta parte espiritual. O Centro de Cuidados Paliativos Nossa Senhora da Encarnação vai servir a região sanitária de Fogo e Brava. Frei Gilson Fred não avança o valor do orçamento da construção do centro, mas sublinha que foi financiado pelos amigos do padre Otávio Fazano, que residem na Itália. A operacionalização da Soprodese, Sociedade Promotora do Desenvolvimento Socioeconómico a nível local, é um dos itens que integram o plano de atividades de 4 eixos que o presidente da Associação Nacional dos Municípios leva ao Conselho Geral, que se reúne hoje pela primeira vez este fim de semana e na cidade de Ponta de Sol, sede do município de Ribeira Grande de Santo Antão. Fábio Vieira pretende mobilizar as câmaras municipais do país para a resolução definitiva da regularização das cotas, que são uma das fontes de financiamento da organização, além das parcerias internacionais.
Nós temos apelado a todos os municípios que regularizem os seus pagamentos pendentes, garantindo assim a sustentabilidade financeira da NMCV. Vamos promover uma discussão intensa com todos os autarcas a nível de Cabo Verde, no sentido de definirmos um mecanismo que seja eficiente e eficaz para o pagamento das cotas. Estamos a pensar num modelo de pagamento em duodécimos. Circula que é possível negociar com os municípios e o Governo e a Associação receber diretamente do Tesouro. Sim, juntamente do Governo também vamos promover esse diálogo e ver a possibilidade de um aumento daquilo que tem sido o apoio do Governo e, na sequência disso, inventariar ou identificar oportunidades. Eu estava a dizer uma negociação tripartida e o Tesouro descontar o valor das cotas dos municípios diretamente nos fundos que vão para cada um dos municípios do país. Sim, pode ser uma alternativa. Não lhe posso avançar que será esse o mecanismo. É importante aqui que haja um quadro de consenso entre todos os autarcas. Seria um modelo ideal, porque é importante garantirmos a previsibilidade. Não queremos aqui impor um modelo, queremos discutir as várias alternativas e ter um quadro consensual. Fábio Vieira quer acertar com os seus pares uma reunião extraordinária do Conselho Geral para a definição da estratégia de implementação do Plano de Formação Autárquica. O presidente do Conselho Diretivo reconhece que a NMCV desempenha um papel de intermediação com o Governo no que respeita à adoção dos PCFR a nível dos municípios, uma questão debatida na última reunião do Conselho de Concertação Territorial. Neste momento, o Governo está a aguardar o envio por parte dos municípios de informações ou dados relativos ao impacto financeiro da implementação do PCFR, para seguir, portanto, estudar os mecanismos, estimar os custos para a sua implementação. Por isso, aproveito aqui para apelar a todos os municípios cabo-verdianos para uma engenharia financeira necessária para fazerem essa engenharia financeira e criarem as condições, condições preliminares para a implementação do PCFR. O importante aqui é a disponibilidade do Governo, os municípios têm interesse, portanto vamos aqui juntar os esforços e criar as condições objetivas para a implementação do novo PCFR, garantindo melhores condições salariais, mas também melhores condições de trabalho a todos os colaboradores das autarquias locais, resolvendo um problema crasso que tem a ver com o combate às precariedades que nós temos a nível dos municípios. O Conselho Geral da Associação Nacional dos Municípios é liderado pela Presidente da Assembleia Municipal de Ribeira Grande de Santo Antão, Leida dos Santos. O Ministro do Mar, Jorge Santos, vai representar o Governo. Os instrumentos de gestão da Associação Intermunicipal de Santo Antão estão aprovados e por unanimidade na primeira reunião realizada ontem. O Presidente da Câmara Municipal de Ribeira Grande, empossado no cargo de Presidente da Associação em abril passado, justifica o aumento do orçamento em 31% para quase 50 mil contos. E que boa parte, 27 mil contos, são destinados a investimentos concretos. Nós queremos investir nos estudos para ter um aterro sanitário que sirva todos os 3 municípios da Ilha de Santo Antão. Nós estamos a investir, por exemplo, na criação de fóruns que nos possa levar a soluções boas para o crescimento harmonioso da Ilha de Santo Antão. Nós estamos também a trabalhar num grande projeto que é de valorização das aldeias do Planalto Leste, que engloba todos os municípios da Ilha de Santo Antão, sobretudo tem a ver com o pulmão verde da Ilha de Santo Antão, o Planalto Leste, e que obviamente é um grande projeto que não só tem a ver com a parte ambiental, mas também a criação de rendimento às pessoas num projeto ecológico e que vai valorizar sobremaneira toda a Ilha de Santo Antão. Manuel Luz acredita que o projeto do Planalto Leste vai ter um papel de primeiro plano para uma nova largada do processo de desenvolvimento de Santo Antão e, em particular, no domínio do turismo ecológico e de natureza. Todos nós sabemos que hoje Santo Antão é a terceira ilha a nível de entrada de turistas, depois do Sal e da Boa Vista, porque hoje cada vez mais as pessoas estão a valorizar o que é o ecológico, a valorizar sobretudo aquilo que é o património que os nossos antepassados nos deixaram, tem a ver com os caminhos vicinais, que também é um projeto que nós queremos trabalhar para elevar os caminhos vicinais de Santo Antão
para património nacional, tal como já foi elevado a aldeia da Fontainhas, tal como também as festividades de São João Batista. A Ilha de Santo Antão está num período de unanimidade com sims a tudo. Orçamento, plano de atividades e o acordo entre os presidentes das câmaras municipais no que respeita à rotatividade no exercício da liderança da Associação Intermunicipal. A Universidade de Cabo Verde antecipa o Dia Mundial das Telecomunicações e da Sociedade de Informação, que é celebrado amanhã. O campus de Palmarejo Grande, na Praia, recebe o workshop sobre igualdade de género na transformação digital. Angélica Vaz, uma parceria com o NOSI. No contexto universitário, a balança de participação dos homens e mulheres nas tecnologias da informação e comunicação e na ciência, tecnologia, engenharia e matemática está desequilibrada. A quem o diz é o pró-reitor para as áreas de tecnologia, inovação e dados da UniCV, que defende um debate franco sobre a questão do género no processo de transformação em curso. Temos efetivamente muito mais homens nas TIC do que mulheres. Embora, portanto, no contexto universitário, também nos outros subsistemas de ensino, aqui em Cabo Verde temos muito mais mulheres do que homens. Temos 70% de mulheres e 30% de homens. E daí, portanto, sabendo que, sobretudo no ensino superior, nas áreas STEAMs, portanto, isso inverte um bocadinho. Em STEAMs temos cerca de 70% de homens e apenas 30% de mulheres. Daí que temos de fazer a reflexão, portanto, sobre esse contexto de uma forma também clara. Para promover esse equilíbrio, Celestino Barros defende que as campanhas de sensibilização para o efeito devem ser direcionadas a todos os géneros. E se formos, sobretudo, portanto, também ter programas que incentivem, portanto, as mulheres para as áreas STEAMs e não criarmos também programas equivalentes para incentivar os homens nas outras ciências, corremos necessariamente o risco de desequilibrar, portanto, ainda mais a balança. Ou seja, se nas TIMs, onde temos 70% de homens e 30% de mulheres, devemos sim fazer campanhas e devemos chamar a atenção por forma, portanto, a termos muito mais mulheres, portanto, a virem para as TIMs, por outro lado, também não podemos descurar. Essas declarações foram feitas pelo pró-reitor para as áreas de tecnologia, inovação e dados da UniCV, Celestino Barros, a propósito do workshop que a UniCV promove hoje em parceria com o NOSE para celebrar o Dia Mundial das Tecnologias e da Sociedade da Informação. O evento acontece sob o tema Igualdade de Género na Transformação Digital. Orlando Lima, dois tópicos para fechar este primeiro jornal. Primeiro, dizer que hoje começa o Festival de Gamboa, que assinala 50 anos do Dia do Município, a 19 de maio próximo, que é feriado municipal. O encontro dos pequenos estados insulares continua na Praia. Domingo é dia de eleições em Portugal. As mais recentes sondagens, incluindo uma desta manhã, continuam a dar vitória com maioria relativa à Aliança Democrática liderada por Luís Montenegro. Muito bem, é Júlio Vera Cruz Martins com o primeiro jornal aqui na sua rádio de Cabo Verde. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora. RCV, tempo.